Oi, oi, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer também a nossa aula de ciências. Vamos lá? Hoje nós vamos estudar o capítulo 4. O céu marca o tempo. Já é hora do almoço? Mês que vem tem festa na escola? Este ano passou voando. Daqui a pouco já é Natal de novo. Você já ouviu frases como essas? Usamos a passagem do tempo para organizar o nosso dia a dia, marcar eventos futuros e lembrar o passado. Então, neste capítulo, você vai aprender como o movimento dos astros no céu influenciam na contagem dos dias, das semanas, dos meses e do ano. Então, moçada, quando a gente fala marcação do tempo, não é só o tempo do relógio, né? Nós podemos falar de dias, de semanas, é, de anos, de séculos. Então, depende da organização do nosso dia. Tudo isso é relacionado ao tempo. Então, vamos ver o que nossa apostila tem pra gente? Leia o trecho do livro Pequena História do Tempo, de Sylvia Balser. O Sol, o Senhor do Dia. O sítio está mergulhado na escuridão. Toda a família está dormindo. Lá fora, a coruja, o burro e o cachorro quebram o silêncio das estradas. Uns vigiam, outros caçam. De repente, a criança é despertada pelo canto do galo. Levanta-se e olha para a janela que dá para o leste. Pouco a pouco, começa a vislumbrar uma luz difusa, como uma noite menos escura. Depois, o sol aparece no horizonte. É o começo de um novo dia. Essa cena pode ter acontecido ontem ou há 1000 anos. Por que que aí eles colocaram que essa cena pode ter acontecido ontem ou há 1000 anos? Porque essa passagem aí do tempo, do nascer do sol, ela geralmente é muito parecida, né? Pode mudar poucos detalhes, porque às vezes um dia pode estar mais nublado, um dia chuvoso, não vai ter esse mesmo despertar, né? Mas se formos para analisar o nascer do dia, o nascer do sol, geralmente é a mesma coisa, né? Então, vocês vão ler aí as questões 1 a 4 e vocês vão responder no caderno de ciências de vocês. Agora nós vamos falar um pouquinho do sol e o dia. Há milhares de anos, as pessoas já observavam o céu durante a noite. Elas viam como ainda se vê o sol surgindo pela manhã do lado leste, ficando mais alto no céu até a metade do dia ou meio-dia e voltando a ficar mais baixo até o pôr no lado oeste, no fim da tarde. Igual vocês podem analisar aqui, ó. Então aqui, ó, o sol nasce aqui no leste, chegou aqui meio-dia, ele se encontra no centro, né? Na metade do dia, e depois ele vai em direção ao oeste para o fim da tarde. A representação do movimento diário do Sol. Este movimento é aparente, ou seja, apenas temos a impressão de que é o Sol que se move no céu. Antigamente, ao observar o movimento do Sol no céu, muitas pessoas imaginavam que o Sol se movia ao redor da Terra, de leste para o oeste. Dessa forma de pensar foi aceita por séculos. Então, o que que acontecia? As pessoas achavam que era o Sol que tinha esse movimento, né? De nascer aqui no leste e ir
até o oeste. Então, há muitos anos acreditava-se que o Sol se movia. Atualmente sabemos que o movimento diário do Sol é aparente, ou seja, o Sol não se move. Temos essa impressão porque a Terra, né, a Terra, ela gira em torno de um eixo imaginário, como um peão gira ao redor de si mesmo. Esse movimento nós chamamos de rotação e dá origem aos dias e à noite. Ou seja, se o Sol estivesse aqui, ó, e esse movimento, então aqui, ó, dessa parte aqui, ó, ela estaria de dia. E essa parte aqui estaria à noite, porque essa parte aqui estaria mais clara e essa daqui mais escura. Por isso que na hora que tem esse movimento de rotação, dá origem dos dias e das noites. Por que não percebemos que a Terra gira? Olhe ao redor aí da sua casa. Vocês acham que está parada, não é mesmo? Afinal, se a Terra gira, por que não sentimos as coisas girando também? Não percebemos, mas a Terra gira o tempo todo, sem parar nem um segundo. Aliás, ela está girando nesse exato momento. Vocês podem não perceber, mas a Terra ela está girando agora. Contudo, o que há nela? As cidades, as florestas, os oceanos, os seres vivos, até mesmo o ar gira com a Terra. Às vezes a gente fala assim, mas se está girando, por que então que o meu copo não se move? Por que o meu prato não se move? Por que eu não estou me movendo agora, que eu estou sentado, paradinho? Porque nós não conseguimos sentir, né? Por conta desse movimento. Isso significa que você está se movendo pelo espaço sideral a mais de 1.600 quilômetros por hora. O movimento da Terra é um exemplo de que, às vezes, os nossos sentidos se enganam. Quem está dentro do veículo tem a impressão de que é a paisagem que se move, quando na verdade é o veículo em que se movimenta. Quando vocês estão viajando, fica aquela paisagem ficando só para trás, né? Nós temos a impressão de quê? De que aquelas árvores, aquele ambiente, ele está ficando para trás, ele está se locomovendo, né? Está se movendo para trás, quando na verdade somos nós quem estamos indo para frente. Você sabia? À medida que o Sol se muda de posição no céu, as sombras das pessoas, das árvores e de todos os objetos também mudam de posição na Terra? Então, em algum momento da história, as pessoas perceberam que o movimento das sombras poderia ser usado para identificar qual período de dia estava. E assim foi criado o relógio de sol. Antigamente, né, o pessoal usava muito esse método para poder descobrir qual horário. Eles não sabiam os minutos, os segundos, mas sabia exatamente se já era tarde, meio-dia ou de manhã, né? Então eles tinham essa percepção, eles tinham essa visão de qual era esse horário. Vamos assistir o videozinho aí para vocês entenderem melhor? Então aí vocês notaram o quê? Que teve umas sombras, né, dos prédios, das casas aí. Ou seja, se o Sol ele está
desse lado, né? A sombra, ela está o quê? No sentido contrário. Se o Sol se encontra aqui, ó, no centro, a sombra se encontra também ao centro. Se o Sol se encontra desse lado aqui, ó, a nossa sombra está no sentido contrário, tá? A duração do dia. A Terra tem o formato aproximado de uma bola, por isso o Sol não ilumina o planeta todo ao mesmo tempo. A todo momento, há regiões que recebem luz, e nessas regiões nós chamamos de dia, enquanto outras ficam no escuro, e essas regiões nós chamamos de noite. À medida em que a Terra gira no seu eixo, as regiões iluminadas deixam de receber luz ao mesmo tempo em que as regiões escuras passam a ser iluminadas. Isso faz com que os dias e as noites se alternem. Por exemplo, quando é dia no Japão, quando é dia no Brasil, é noite no Japão, pois esses dois países estão em lados opostos da Terra. Algumas horas depois, o Japão voltará para o Sol, que é onde será dia, e aqui no Brasil será noite. Igual aqui, ó. Se o Brasil, vou pegar uma cor de caneta aqui diferente. Aqui, ó. Se o Brasil, ele se encontra aqui, ó. Aqui ele está o quê? Em direção ao Sol. Então, automaticamente aqui vai ser dia e aqui no Japão vai ser noite, porque é a parte mais escura, né? Então aqui, ó, a tia Natália vai colocar um videozinho para vocês entenderem um pouquinho sobre a rotação. Rotação é o movimento que a Terra realiza em torno de seu próprio eixo, do sentido oeste para leste. Enquanto uma parte do planeta está sendo iluminada pelo Sol, a outra fica na sombra. A rotação ocasiona a sequência de dias e noites. Dura aproximadamente 24 horas. Quando é dia aqui no Brasil, é noite no Japão, pois estão localizados em pontos opostos do planeta. Então, moçada, a nossa aula de ciências ficou por aqui. Mas o que a tia Natália vai pedir para vocês fazerem? A tia Natália vai pedir para que vocês pesquisem sobre o movimento de rotação e escrevam aí no caderninho de ciências de vocês, tá bom? Me mandem foto da atividade para que de alguma forma eu possa avaliar essa pesquisa, tá? Então, faça a pesquisa com bastante atenção, bastante capricho. Se vocês quiserem fazer um desenho explicativo, pode também, tá bom? Então, façam essa pesquisa sobre o movimento de rotação da Terra e me enviem fotos, por favor, tá bom? Um beijo e qualquer dúvida eu estou à disposição.